Olá, estudante, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos responder as duas primeiras questões do TD de revisão de calorimetria, o segundo TD de revisão, ok? Vamos para as questões. Primeira questão. Um jornal resolveu fazer uma brincadeira de 1º de abril e anunciou uma série de notícias falsas de cunho científico. Das manchetes citadas abaixo, indique a única que poderia realmente ter acontecido. Item A. Físicos conseguiram resfriar uma massa de hidrogênio até menos 290 graus Celsius. Item B. Um fio de cobre de 1 metro foi resfriado até seu comprimento cair para 70 centímetros pela contração térmica. Item C. 1 litro de água foi aquecido de 20 até 40 graus Celsius e sua massa aumentou de 1 para 1,2 kg. Item D. Um barco transportava 1 tonelada de gelo. Durante a viagem, o gelo derreteu e o barco afundou por causa do aumento na densidade de sua carga. Item E. Cientistas conseguiram dobrar a energia média de vibração das moléculas em uma amostra de ferro que estava inicialmente a menos 100 graus Celsius. Na primeira questão, vamos analisar os itens, né? Um a um. Primeiro item. Os físicos, conseguiram resfriar uma certa massa de hidrogênio a menos 290 graus Celsius. Essa temperatura é possível? Qual é a temperatura, a menor temperatura teórica? A menor temperatura teórica possível é o 0 Kelvin. Ok? Vocês lembram disso? O 0 Kelvin, ele equivale a menos 273. Logo, essa temperatura aqui, não é possível. Então, o item A está errado. Ok? É uma mentira que não é possível. Item B. O item B diz o seguinte, olha, eu tenho uma barra de cobre de 1 metro. Eu chamo esse comprimento de comprimento inicial. Ela é resfriada até o ponto de ficar 70 centímetros, ou seja, teve uma diminuição de 30 centímetros. Então, eu vou colocar isso aqui em metros, e aí nós vamos ter que lembrar o seguinte, como é a equação da dilatação linear? É ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT, ok? Então, vamos só pensar o seguinte, quem é o ΔL? O L final menos o inicial, ou seja, meu ΔL, ele é menos 0,3. 0,7 menos 1, menos 0,3. Isso é igual ao comprimento inicial, 1, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, ok? Esse meu alfa aqui, ele é proporcional, alguma coisa vezes 10 a menos 5. Ok? Então, esse número aqui, alfa, ele tem essa ordem de grandeza, 10 a menos 5. Então, vamos só tentar estimar mais ou menos qual é a ordem de grandeza da variação de temperatura. Então, olha, se eu pegar agora esse alfa e colocar para o outro lado, ele vai estar dividindo. Então, eu vou ter 0,3, que é igual a 3 vezes 10 a menos 1, ok? Dividido por alguma coisa vezes 10 a menos 5, que é o nosso alfa. O nosso alfa, ele é alguma coisa vezes 10 a menos 5. Como é cobre, eu acredito, não tenho certeza, que é 1,7, ok? Vezes 10 a menos 5, mas vamos só focar aqui, 10 a menos 5, ok? Então, eu tenho 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 5. Isso aqui vai ser a ordem de grandeza da minha variação de temperatura. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então, o meu ΔT, ele vai ficar proporcional a 10 à quarta. Então, meu ΔT, a minha variação de temperatura, é alguma coisa vezes 10 à quarta. Se eu olhar aqui só a 10 à quarta, galera,
é o que? É 10.000 graus Celsius. Então a variação vai ser de 10.000 graus Celsius. Ok? Só que é uma contração. Ou seja, eu vou ter 10.000 graus Celsius negativos. E eu vou ultrapassar, né, negativamente o limite. Ou seja, o que eu quero falar? Se isso fosse possível, eu chegaria à temperatura mais baixa do que 0 Kelvin. E lembrando também, né, que o cobre ele só é sólido até 2.000 graus Celsius. Ou seja, de 2.000 graus Celsius até menos 273, essa variação aí não é compatível com a variação que ele deve ter, que é de 10 a quarta ou 10 a quinta, ok? Então, para ele ter essa variação de comprimento de 30 centímetros, né, com uma barra inicial de 1 metro, isso é inviável. Então, o item B é negação. O item B ele é uma mentira pura. No item C, fala que 1 litro de água foi aquecido e a sua massa aumentou. Pessoal, a massa aumentar em condições não relativísticas é impossível. O que eu quero falar? Que se você não acrescenta mais substância, você não vai aumentar a massa daquele sistema, ok? Então, para aumentar a massa, eu teria que pegar mais água e colocar ali dentro do meu recipiente. A outra forma de você fazer a massa aumentar seria usando a relatividade restrita, ou seja, se você acelerasse essa quantidade de massa a uma velocidade da luz. Mas isso não vem ao caso. Só por temperatura, tu aquecer ou resfriar, tu não vai modificar a massa. Tu modifica volume, tu modifica área, tu modifica comprimento, né? Que são as três dilatações que nós estudamos: volumétrica, superficial e linear. Nós não mexemos com a massa. A massa ela é constante, ok? Então, o item C também é uma mentira. Vamos lá para o nosso item D. O nosso item D, ele fala que um barco transportava gelo, ok? No item D, um barco transportava gelo, o gelo derreteu e aí o barco afundou por conta da densidade da carga. Olha, quando o gelo derrete, ele está mudando de estado físico. Nós sabemos que o gelo ele é menos denso do que a água é mais denso, mas para fazer o barco afundar, eu teria que ter aumentado, não é a densidade, eu teria que ter aumentado era o peso. Só que o peso, pessoal, não sei se vocês lembram, né? O peso é a massa vezes a gravidade. Só que eu disse que a massa pode aumentar? Não, a massa não vai aumentar. A massa não vai aumentar, não é verdade? Vai aumentar volume, vai diminuir volume. Ou seja, o peso não vai modificar. Então o item D também é mentiroso. O barco não afundaria porque o gelo derreteu e ficou mais pesado. Não, não é. Ok? E o lance da densidade, a densidade iria aumentar? Sim, mas o peso não iria aumentar, porque o peso depende da massa, ok? Então, o item E seria o único item que poderia sim ocorrer. Então, vamos lá ler o item E. Cientistas conseguem dobrar a energia média de vibração das moléculas em uma amostra de ferro que estava inicialmente a menos 100 graus Celsius. Beleza? Então, essa daí é o item que pode ser correto, né, através de um superaquecimento. Okay? Então, precisa aquecer o ferro, pode sim aquecer o ferro de uma maneira tal que a energia média de vibração das moléculas aumente, né, dobre, aí como o item está
falando. Então, o item E seria o único item que poderia estar correto nessa informação. Segunda questão. O gráfico a seguir mostra uma curva de resfriamento de 100 gramas de água em um processo lento e sem agitação, sendo o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama e o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. Qual a massa de água que se solidifica no trecho CD? Essa questão traz um gráfico de resfriamento, né, uma curva de resfriamento diferente do que nós já estudamos. O trecho de A até B está tudo ok. O trecho de B até C, esse trecho, quando nós estudamos a curva de resfriamento, né, da água, por exemplo, nós não observamos. E aí o trecho D até E e E até F, isso aí está tudo normal. Então, o trecho novo, trecho que nós não estamos acostumados, é o trecho de B até C, ok? Essa curva é uma curva de resfriamento, mas está ocorrendo aí uma coisa que nós vamos chamar de sobrefusão. Na sobrefusão, a substância ela vai se encontrar no estado líquido abaixo da temperatura de solidificação. Ou seja, se eu tiver um refrigerante, ele vai estar no estado líquido, mas com uma temperatura que ele deveria estar no estado sólido, ok? Quem aí nunca aconteceu isso? Você pega um refrigerante, ele está líquido, você abre, coloca no copo e ele se solidifica, perdendo o aroma e o sabor, porque ele estava em uma temperatura que o normal é estar sólido, mas ele estava líquido. Então, esse fenômeno se chama de sobrefusão. Voltando a analisar o gráfico, nós temos aí o período B até C, um período em que o líquido vai estar em uma temperatura que deveria estar sólido. E aí, quando ele chega em C, ocorre alguma perturbação, alguma coisa que ele volta a uma temperatura que nós colocamos aí de θS, que é a temperatura de solidificação. Ou seja, ele está líquido sendo resfriado e de repente ele esquenta, né? Ele volta para a temperatura de solidificação, ocasionando o aparecimento de gelo, ok? Então, esse fenômeno ocorre toda a vida que o resfriamento for lentamente, ok? Então, o fenômeno, né, de sobrefusão ocorre quando o resfriamento acontecer de forma lenta. E aí, estando o líquido em uma temperatura abaixo do ponto de fusão, né, do caso do ponto de solidificação, e aí ocorrendo uma perturbação, que pode ser uma agitação, pode ser um choque térmico, ele volta para a temperatura de solidificação, ok? E aí, matematicamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que esse calor entre B e C, que é um calor sensível, porque ele ainda estava em estado líquido, né? Ele não mudou de estado, ele só mudou de temperatura, ele vai ser igual ao calor latente de CD, beleza? Só que às vezes você vai perceber que não é toda a massa, sei lá, de refrigerante, de água, cerveja, que vai se transformar em gelo. Então, essa massa do líquido pode ser diferente da massa que se tornou gelo, ok? Então, quando nós colocarmos isso em uma equação, nós vamos ter, de um lado, um calor sensível, de outro lado, um calor latente. Do lado do calor sensível é o líquido que passou por esse período aí BC, ok? E do lado do calor latente é o líquido que se solidificou, que é esse período aí de CD, ok? Então, sobrefusão, eu acho que eu expliquei um pouquinho aí o que é esse conceito de sobrefusão. Tudo bem?
Vamos para a questão. Na segunda questão, traz um gráfico característico de uma substância em sobrefusão. Ok? Então, no período do gráfico de A, B, C, que é uma reta aí decrescente, o calor que está atuando aí nesse período é um calor que nós chamamos de calor sensível. Por quê? Porque não houve mudança de estado físico. A água está a menos 4 graus Celsius, mas ainda está em forma líquida. E aí, com o menor processo de agitação, ela se torna rapidamente sólida, ok? Se forma rapidamente gelo. Tudo bem? Então, nesse período aí de A até C, de ser resfriamento, nós temos aí um calor sensível. Então tá aqui, ó, MC ΔT, é um calor sensível. Esse calor sensível, de repentemente, vai se transformar em um calor latente. Então a gente tem essa igualdade. Então vamos só entender aqui quais são o que é cada coisa aqui. Por que eu coloquei dois M's? Esse M maiúsculo é a massa total do líquido que está sendo resfriado. Esse M minúsculo é a massa que vai se tornar gelo. Pode ser que esse M seja igual a este, se toda a massa de água se transformar em gelo. Mas se ficar uma pequena parte gelo e a outra líquida, esses M's são diferentes sim. Ok? Czinho é o nosso calor específico da água e o LF seria o nosso calor latente, né, de fusão. Tudo bem? TS seria a temperatura de solidificação, no caso é a água. Então, essa temperatura de solidificação, nós sabemos que é 0 graus Celsius. Agora, por esse fenômeno aí de sobrefusão, ele está em uma temperatura menor, ok? Então, vamos lá. O Mzão, ele é a massa total, que na questão fala que é 100 gramas, tudo bem? A nossa temperatura de solidificação é 0 graus Celsius. A nossa temperatura que a água está é menos 4 graus Celsius. Quem é o Czinho? A questão fala também. O Czinho é 1 caloria por grama grau Celsius. E quem é o nosso LF? A questão também dá. É 80 calorias por grama, ok? Então vamos fazer essa questão aí. É só colocar nessa equação que eu circulei, ok? Então, Mzão, 100 gramas. Não precisa transformar, porque o calor específico está em gramas. Vezes o calor específico da água, 1. Vezes a temperatura de solidificação, 0. Menos a temperatura em que a água está, menos 4 graus Celsius. Opa, tem menos, né? Para a gente não se confundir, vamos colocar aqui um outro parêntese. Ok? Igual a massa que se solidificou, que eu não sei qual é ainda, vezes o calor latente. Olha, menos com menos dá mais. Então vai ficar 100 vezes 1 é 100, vezes mais com mais dá mais. Então, vezes 4 positivo, não preciso colocar, igual a M vezes 80. Então, o que é que eu tenho? 100 vezes 4, 400. Igual a M vezes 80. 80 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar o seguinte, M igual a 400 dividido por 80. Então, cancelamos aqui, ó, 0 com 0, fica 40 dividido para 8. E aí, quanto é isso? 40 dividido para 8, 5. Não é isso? Então, a massa que se solidificou, 5. 5 o quê? Gramas, ok? Então, neste processo aí de sobrefusão, a massa que se solidificou rapidamente foi 5 gramas de água.
Então é isso, terminamos a metade do nosso TD de revisão 2 de calorimetria. Espero que todos tenham entendido a resolução dessas duas questões. Qualquer dúvida, me procure. Próximo vídeo nós terminamos o TD de revisão de calorimetria 2. Tchau, tchau!